Esse é um tema que envolve muita gente. Se você não entende, fica quieto. Tem que enxergar como Deus vê. Enxergar como Cristo vê. Essa visão de amor altruísta, empática, essa visão de entender o quanto que esse assunto é sensível e importante. E quer ver? Isso aqui vai atingir tanta gente, vai ajudar tanta gente. E esse é o nosso objetivo na vida, ajudar. Será que os mortos estão dormindo? Os mortos podem nos ouvir? É possível se comunicar com quem já morreu? Eles ouvem? Eles nos veem? Eles podem receber alguma coisa? Meu familiar, meu amigo que faleceu, consciência que por aqui passou, que eu tanto amava, amo, está me vendo do céu, ou seja, lá de onde for, de onde ele estiver? Vou responder agora. Mas antes, a pergunta. Saudações, professor Akel. Eu sou o Dr. Ribeiro, advogado aqui no Rio de Janeiro, e primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo seu excelente trabalho na condução da Filosofia X nesses últimos 8 anos. Aqui eu não sou advogado, eu sou seu aluno. E como aluno eu tenho uma dúvida. Ontem eu estava assistindo o seriado Messias pela segunda vez, quando eu percebi que o Messias fazia uma análise em um dos episódios na agente da CIA Eva. E nessa análise ele verificou que a mãe falecida da Eva e o marido falecido da Eva estavam observando-a no plano imaterial, tudo que ela fazia aqui ainda na matéria. E a pergunta é, isso é possível? A minha mãe faleceu recentemente no dia 23 de fevereiro e eu percebi coisas extraordinárias que aconteceram na minha casa no período de 72 horas antes do enterro dela. Fico no aguardo. Muito agradecido pela excelente pergunta. Levou a temática do programa de hoje, mas quero antecipar que, pelo que vi nos comentários, uma porcentagem de 20, 30% das pessoas vão se surpreender com a resposta. Metanoia para vocês. Estão preparados? A escatologia evangélica, em sua maioria, diz que as almas estão dormindo por não conhecer os originais de Eclesiastes, texto equivocado em que sempre papagueiam e se baseiam. Nós temos uma lista de reprodução aqui dos originais de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, de Jó, você tem que assistir. Aí você vai entender. Mas eu vou explicar aqui, pelo menos a parte essencial. Já a escatologia judaica impede contato com mortos, mas falam em energias, já vou comentar. Por sua vez, a escatologia católica vai dizer que o juízo acontece exatamente depois da morte. Ninguém fica dormindo esperando, como alguém escreveu no chat aí, pausados. Gostei do termo. Para a teologia católica não existe pausa. O islamismo responde dizendo que depois da morte os mortos entram em fase intermediária. Veja, são sempre os mesmos termos. Intermediário, pausa, num crivo do túmulo. Eles chamam assim, escreva aí, crivo do túmulo. Onde todos serão questionados pelos anjos sobre qual foi sua religião, seu profeta e Senhor. O túmulo é um jardim do paraíso ou um pedaço do inferno. Anjos de misericórdia visitam as almas dos crentes e anjos de punição vêm para os descrentes. Essa é a crença islâmica do Alcorão, muito semelhante à doutrina mística evangélica, percebeu? Porém, a escatologia católica, nesse ponto de todas que supracitei, está mais próxima da coerência, mas ainda está longe da coerência plena. Eclesiastes original está falando do trabalho e da ciência da matéria, enquanto vivos, mas na imatéria todos são oni. A grande confusão da hermenêutica, de gente que acha que é exegeta, que é teólogo, que entende alguma coisa das escrituras, principalmente evangélicos, é dizer que
Depois da morte não há obra, não há ciência alguma. Vocês não entenderam, não há obra para a matéria. Porque o livro todo fala de dualidade, nem isso eles entendem quando observam Eclesiastes 3. Então, primeira coisa que todos precisam escrever aí. Todos nós passaremos hino com ione. No meu vídeo lá, Jardim do Éden Metafísico, metáfora, infância, adolescência, fase adulta, hino com, e chegaremos lá depois da morte, no one. Mesma coisa aqui, não é só depois a palavra ciência, mas é a palavra relacionada ao tempo, da temporalidade. Porque nós estamos falando do delta, tempo, espaço e matéria. E se nós falarmos de tempo, também existe inotempo, contempo e onitempo. Nós fomos inotemporais, contemporais e onitemporais, que seria a mesma coisa de atemporal. Nós já fomos inomateriais, comateriais e seremos onimateriais, acima da matéria. Esse delta aqui se encaixa com o delta tempo, espaço e matéria, que é a prisão da onde estamos. Estamos presos mesmo. Quem é aqui que pode vencer o espaço? Quem é aqui que pode vencer o tempo? Estamos presos. Como eu sempre ilustro com o filme Lucy, já que eu não tenho milhões de dólares para fazer um filme, todos seremos oni. Somos julgados imediatamente, pois são 3 instâncias. Essa é a coerência. Nós temos 3 instâncias. A primeira instância, a vida aqui. A segunda instância, depois da morte. A terceira instância, o grande trono branco, que quase ninguém entende na Bíblia original Codex. Eu explico. Apocalipse, Guiliana, Guiliarna 20. O reino 1000 anos será o próprio trono branco, o juízo de todos. E não como diz os católicos agora sim, no sentido que os católicos falam, os padres falam muito bem, o julgamento individual. O julgamento coletivo não será como mistificam. Num lugar, todos estarão, tem até religiões que dizem que vão estar todos os animais. Nada disso. Será durante o reino. Ele regerá, ele julgará. É o grande dia do juízo. Grande dia porque são 1000 anos. Então, quem estiver positivo na matemática do Criador, todos têm que assistir os nossos vídeos sobre matemática do Criador, pecado, não gostei de Deus e matemática do Criador, que são graus da Uniex, imediatamente estará onisciente, em descanso, não em lugar físico. Gente, lugar físico, jardim, como a própria palavra paraíso no original diz, é só metáfora. Alguém já vem lá com Rick e o Lázaro. Olha lá, o Lázaro está num jardim lindo junto com Abraão. Gente, aquilo é metáfora. Ele viu o desafeto dele, motivo pelo qual ele foi parar na repescagem, e ele viu o pai da religião dele, Abraão. Nós já explicamos isso tantas vezes, mas todo dia tem gente nova, e gente que ainda não entendeu. Então ninguém vai para um jardim e ficar descansando, porque as pessoas dizem assim, imagina que um familiar ou eu morro agora e vou lá e fico ciente de tudo que está acontecendo na Terra. Por exemplo, essa pandemia. Quer dizer que o Gugu, vamos citar personagens mais conhecidos, vamos citar aí o Boixá, estão olhando para cá e sentindo a dor e a agonia que nós estamos sentindo? Não, nada disso. Vou explicar. Eles estão oniscientes, em descanso, porque não há, é metáfora para sem dualidade. Todos escrevendo aí, descanso é metáfora para sem dualidade. A palavra descanso, se você observar, é descanso. Eu não canso, eu não tenho sofrimento, eu não tenho dor. Eu não sinto. Vamos mais. Percebe? Não em um lugar físico, mas em toda a parte, seu espírito vê, ouve, sabe, todo o passado, presente e futuro. Outro delta. Presente, passado e futuro. Diz Nikola Tesla, aproveitando o professor Alexandre, que ele conseguiu viver isso. O passado, presente e futuro no mesmo tempo. Quer dizer, se ele conseguiu ou não, não sei. A única coisa que eu sei é que nós vamos conseguir quando nós morrermos.
Todo o filme da sua vida passou. Você lembra da luz do fim do túnel? Todos veem isso nas experiências de EQM. Só quem nunca assistiu documentário de EQM é que vai me julgar. É que vai vir aqui falar asneiras, tolices. Vê. Todo o filme da sua vida passou diante dos seus olhos. E como os próprios judeus dizem, olha só, os que detêm os conhecimentos originais. Ela recebe todas as energias, emanações do bem, no que eu chamo de simbiose eterna, dos que aqui ainda estão sendo crivados. No judaísmo se chama de mitzvah. Mitzvah são ações do bem, boas energias, sefirotes da Cabala, energias que são as emanações das escolhas das consciências. Cada ação do bem, cada escolha do bem é uma mitzvah. E segundo os judeus, que alguns não, muitos acreditam em reencarnação, não sei se vocês sabiam, um pouco diferente dos espíritas, porque não querem revelar ou não sabem sobre rehologramação e precisam ter uma explicação para o céu. Vê, vocês já ouviram falar no protestante francês e maçom Hippolyte Léon Denisard Rivail? Ele nasceu em 1804 e morreu em 1869. Já ouviram falar nele? Provavelmente não. Mas e se eu mudar o nome dele como ele mudou para Allan Kardec? Suas teorias foram refutadas por Jean Charcot, que viveu em seus dias, e mais tarde, porque Sigmund Freud era criança ainda, mais tarde Freud estudou Charcot e teve suas próprias experiências e criaram a teoria da segunda consciência. Eu quero que todos vocês escrevam aí teoria da segunda consciência. A teoria da segunda consciência, ela pode ser animal, fantasiosa, diabólica. Na série da Netflix Sigmund Freud, tem lá o Tautos. E é incrível a ligação, o vínculo entre exorcismo, mediunidade, comunicação com os mortos e hipnose. É impressionante. Regressão. Por quê? Porque o mundo espiritual é o mesmo mundo digital, é o mesmo mundo virtual, é o mesmo mundo quântico. Funciona do mesmo modo, como disse Paulo aos Hebreus, cópia das coisas imateriais. Vê, resposta final, enfim, está aqui. O senhor caríssimo doutor e aluno ex, cada vez que agir com amor, em memória da sua mãe, cada lágrima, cada gesto de amor, cada bondade, pensando nela, ela vê, ouve e recebe. Pois o espírito imaterial, atemporal e infinito, não está mais limitado no crivo domo finito. Está como o Criador é, supradual, acima do bem e do mal. Os espíritos não sobem. Isso é um erro, isso é linguagem de criança, que as pessoas interpretam como literal. Aí tem palestrante espírita, principalmente pastor, alguns padres, a maioria deles, todos eles não conseguem entender metáfora. Pelo amor de Deus, espírito não desce, espírito não sobe, isso é metáfora, o espírito encarna, sai da limitação imaterial, atemporal e infinita, para este plano, esse cosmos limitado, projetado, material, temporal e finito. Voltando para a prisão delta, aqui nós estamos presos, tempo, espaço e matéria. Quem morreu em boa matemática, venceu o crivo e se libertou, voou para além do tempo, espaço e matéria. E não está mais limitado. O cosmos físico representa o metafísico. Vê, se nós projetamos no mundo físico algo, ou criamos algo, ao criarmos, ao sermos criadores de algo, projetarmos algo, nós já estamos sobre. Percebe? Eu sou superior. Portanto, o que Deus criou é inferior a Ele. Toda a criação é inferior a Ele. E o plano para onde vamos é superior a este plano inferior, a nós.
Tudo que é inferior é visto pelo superior. Portanto, sim, quem está na realidade, nós estamos numa pseudo-realidade, num holograma, numa projeção, no cosmos imaterial, não está mais na cópia, como disse o ex-rabino Shaul em Hebreus e Vihim, na projeção limitada, mas está no original ilimitado. Se aqui é cópia, lá é original. Escreva aí, se aqui é cópia, lá é original. E é no original que é real, ilimitado, infinito. E, portanto, recebem dados quânticos. Aqui nós temos a rede mundial de computadores, lá nós temos a rede imaterial de consciências. Os dados, as energias, as virtudes, não podendo, porém, se conectar diretamente. Aqui está um erro, pois assim feriria o processo de crivo, de livre-arbítrio, de livre escolha. Meu grau 144, Universidade X, que eu explico, dualidade é liberdade, bifurcação. Portanto, preste muita atenção. Se houvesse comunicação com os mortos, e Samuel, por favor, entenda, se houvesse comunicação com os mortos, se houvesse, feriria todo o princípio de estabilidade, de liberdade, de justiça. Portanto, eu estou dizendo, como os espíritas e judeus que acreditam em reencarnação, que acreditam em vida depois da morte, todos eles, como eles mesmos dizem, estão certos no que diz respeito a pessoas que morreram sim, elas nos ouvem, elas nos veem, elas recebem, mas elas não podem se comunicar. Elas não podem interferir nesse plano. Esse é o erro. Esse é o erro. Vê. Para encerrar, toda a Bíblia vai citar o ladrão ao lado de Jesus agora, pois eles procuram se apoiar nos poucos versículos do Tá na Bíblia que existem sobre ele. Vamos então escrutinar para elastificar as consciências deles. Primeiro, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, está falando da ressurreição. Isto é, da reentrada no mundo agora no reino. Mas acima do bem e do mal, supra do mal. E é isto que a Bíblia chama de metáfora. Ou melhor, perdão, é isso que a Bíblia chama em metáfora de descer, ressuscitar. É só olhar para Jesus ressuscitado. Como era o corpo de Jesus ressuscitado? O primogênito dos mortos. Aquele que foi o primeiro a vencer a morte. Para entender como será. Tão simples. Olhe para Jesus. Como foi? O crente pastor vai achar que é só na última trombeta que todos acordarão. Quem dorme, meu caríssimo pastor teólogo, é o corpo. A consciência não dorme. Então vem a primeira interpretação de Místicos Bíblias de Lucas 23. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, como está na maioria das Bíblias. Assim sendo, o ex-ladrão foi imediatamente para o paraíso. Segunda interpretação de Místicos Bíblias de Lucas 23 e teólogos. Nos originais, os teólogos vão dizer, não temos pontuações, não existiam vírgulas. É ridícula essa discussão de vírgula. Testemunho de Jeová, adventista, pastor, padre, a vírgula está antes, está depois do hoje, não existiam vírgulas, pelo amor de Deus. Então, temos que, no escrutínio de um teólogo, de um exegeta, ele vai dizer assim, ó, o original está assim, ó, na verdade, vírgula, hoje te digo, dois pontos, estarás comigo no paraíso. Por esta razão, o ex-ladrão dormiu e só irá ao paraíso na última trombeta. Terceira interpretação de Lucas 23. Na box, para elucidar, encontramos. Olha o que está aí na tua box. Estou aqui, ó, com a box aberta. Estou olhando agora ali, vocês escreverem enquanto eu ensino. Eu acho isso tão incoerente. Motivados pelo quê? Existem três possibilidades psicológicas quando alguém fala ao mesmo tempo da outra. Primeiro, ou você não se importa nem um pouco com esse professor e com essa universidade. Segundo, ou você está escrevendo, na verdade, para rebater a si mesmo, para tentar endossar sua fé e resistir e não aceitar o que está vindo ali, que está te cutucando, alargando a consciência e você segurando a consciência. Eu quero o véu, eu quero continuar igual eu estava. Ou terceiro, porque vocês querem dar aula junto comigo. Não estou entendendo. Vocês querem escrever ao mesmo tempo? Dá para ouvir ou não? Vai lá. Lucas 23. Estou aqui, ó. Bíblia original aberta. A Bíblia original diz assim, ó.
Jesus respondeu ao ladrão à sua destra: agora mesmo lhe prometo que você estará comigo no jardim, o paraíso. Nós elucidamos isso com essa tradução, para mostrar que a segunda interpretação está certa dos exegetas. Porém, nenhum teólogo consegue entender metáforas da quântica aqui presentes, pois o ex-ladrão sim acordou. Todos escrevendo aí: morrer não é dormir, morrer é acordar. Esse é o grande problema. Mesmo o sistema judaico e o sistema cristão principalmente enfatizam nessa hora, dogmaticamente, que morrer é dormir. Morrer não é dormir, morrer é acordar. Esse é o grande problema. Como se equivoca a teologia judaico-cristã. O morrer é acordar. Ele acorda para a vida. Pois quando Jesus morreu, fantasmas foram vistos, você não lembra? Para quem fica aí dizendo: Jesus não tinha ido para o Pai. Você pega pastor, o pastor diz assim: até domingo Jesus ainda não tinha ido para o Pai. Para explicar o te digo hoje. Que besteira, que bobagem. Quando Jesus morreu, nas delta horas, fantasmas foram vistos em Jerusalém. Espíritos, pessoas que ressuscitaram. Onde é que estavam dormindo? Eles acordaram. Isso é um caso real. Eles vivem. Porém, os espíritos eternos se transformam no todo, como Criador, oniscientes e onipresentes, mas não onipotentes. Todos escrevendo: quando morrermos, seremos oniscientes, onipresentes, mas não onipotentes. Mas sim, somente na última trombeta voltarão, materializarão, e aqui que está a confusão, ganharão um corpo de luz e viverão como o primeiro a vencer a morte, Jesus Cristo Yahshua Mashiach. Todos que morreram estão nos vendo, ouvindo, sim, mas não se comunicando. Eles não respondem, eles recebem. Com respeito aos que acreditam no engano, hoje, telepatia é uma busca do homem para entender isso. Viagem astral é uma busca mística do homem para tentar entender isso. Escute-me. A verdade é que para eu falar com vocês, eu tenho que fazer sinais, ou eu tenho que emitir sons. Comunicação, língua. Mas Deus, que é Espírito, Ele vê a intenção, o desejo, a vontade, a motivação. Antes mesmo de orar, Ele já sabe. O que importa para Ele não são as palavras, do que você canta, do que você ora, do que você reza, do que você fala, mas a intenção. O que é que Deus lê? Intenção. E é isso que os mortos são capazes de ouvir, ver e entender. Os mortos são como Deus. Os mortos, na verdade, são vivos, estão acordados como nunca na realidade, não na cópia. Na pseudo-realidade. No original e não na cópia. Os mortos, eles nem precisam das tuas palavras. E aqui que está o engano. Gente que acende vela para os mortos e quer falar com os mortos. Os mortos são como Deus. Eles não querem ouvir palavras. Eles já estão vendo as suas intenções. Quando você pensa neles, eles sentem, eles veem, eles ouvem. Eles recebem. Quando você lembra de alguém que morreu, quando você faz algo em memória, eles já viram, já entenderam. Abrir a boca diante de uma vela para falar com o morto é uma bobagem. Você está falando com alguém que não é limitado como você. Espírito é espírito, eles estão em outro plano, no cosmos espiritual, eles não precisam de palavras. Ei! Os únicos espíritos que podem se comunicar conosco. E aqui está o engano. São os daimons, os jins, gênios do islamismo. Aqueles que são metade homens, metade anjos.
Os que estão sendo crivados não podem se comunicar, porque se eles pudessem, feriria todo o princípio de justiça. É a mesma coisa que crente, como a gente mostrou aqui a Assembleia de Deus na frente da prefeitura, orando e dizendo: Senhor, poupa a nossa cidade da pandemia. É a mesma coisa. Quer dizer que quem tem mediunidade, ou quem tem mais oração, mais jejum, ou frequenta um passe, ou vai mais na igreja, no templo, numa unidade espiritual próximo da sua casa, esse consegue o que você não consegue, o que os outros não conseguem. É pelo esforço religioso que você tem acesso a privilégios. Não existe privilégio. Não há privilégio. A comunicação de mortos é um privilégio. Não existe privilégio. Senão não seria crivo. Então, eles podem receber, eles podem ouvir, eles podem sentir, mas não se comunicar. Mas também não podem interceder. E aqui é o grande erro católico, espírita, pois novamente interferiria na justiça livre do Criador. Se eles intercedessem, imagina, Maria interceda por nós. Se uma pessoa que passou por aqui, nesse plano, e agora está onisciente, como Maria, mãe de Jesus, pudesse interceder por nós, então Deus não é justo. Então há privilégios, então há interferência. Se o Criador não interfere, muito menos os mortos. Lamento dizer isso aos padres, mas Fábio de Melo, Reginaldo, Manzotti, Paulo Ricardo, Marcelo Rossi, todos vocês devem explicar para os seus fiéis por que o dogma do limbo, todos escrevendo aí, dogma do limbo, existiu até o Papa Bento XVI, antes do Francisco I, e depois deixou de existir. Quem sabia disso? Esse é o ponto. Por isso que o Fábio de Melo estava numa live com o Caio Fábio. Por isso que eu marquei ele e mandei meu carinho a ele. Porque ele sabe disso. E ele é uma consciência do bem. Fábio de Melo vai sair para fora ainda. Vocês vão ver. Ele ainda vai sair para fora. Me perdoe o pleonasmo, mas é a única expressão para explicar isso. Ele vai. Ele vai. Ele tem uma conexão muito grande com a mãe dele. E é o catolicismo da mãe dele que segura ele ali. Mas escuta isso aqui. Existiu o dogma do limbo até o Bento XVI. A Igreja Católica mentia. O próprio Papa Bento XVI disse assim: a partir de hoje não existe mais limbo. Ué, durante 1500 anos, a Igreja disse, através dos seus sacerdotes, para as pessoas, quando morria criança, quando morria deficiente, como eu respondi já essa questão aqui, os que perdiam crianças inocentes, eles diziam: olha, ela foi para o limbo, ela está no limbo, ela não está nem no céu nem no inferno. Como é que a gente vai dizer que criança vai para o céu? Também não dá por causa do pecado original, que a Igreja Católica tem um dogma muito importante, que é o pecado original da mentira, que eu já refutei tantas vezes aqui na Universidade X. Mas também não dá para dizer que foi para o inferno, porque ela é uma inocente. E aí o que a igreja faz? Cria o limbo. Quer dizer, eles próprios mentem e depois dizem: mentimos. Só para você acordar, você que é uma consciência católica que me escuta agora. As religiões criaram dogmas para a morte. Pois é, no sofrimento de todos nós que perdemos entes queridos, que as religiões proselitistas criaram respostas ilusórias. Eu, comprometido com a verdade coerente, lhes afirmo, com humildade, eles nos ouvem, eles nos veem, mas nada podem fazer. Eles não podem voltar. Não sentem mais dor, não sofrem quando você sofre, mas eles entendem que você está sofrendo, mas eles recebem amor. Vamos então, em memória deles, agir com amor, pensar neles, lembrar deles e fazer o que eles gostariam que nós fizéssemos. Vamos agir com amor e com verdade, para que eles recebam nossas virtudes, porque eles sentirão. E assim que nós vencermos esse plano, e assim que nós passarmos pelo crivo, eles vão testemunhar o que viram, e nós também, como eles, saberemos de tudo, do passado, do presente e do futuro. Contagem regressiva, Geoapocalipse.